Bom dia, queridos casais. Como é bom estarmos juntos novamente na presença do Senhor. Ontem, nós cremos que a palavra de Deus iluminou a cada um de nós e nós vimos a nossa real condição. E como falamos ontem, o Senhor expõe para curar, para salvar. E hoje nós vamos ter comunhão sobre como o Senhor nos cura, qual é o caminho, qual é o nosso remédio, para que nós possamos ter sempre a nossa pessoa renovada diante do Senhor, a realidade sendo trabalhada em nosso interior, e sendo alguém que vive uma aliança com Deus. Eu vou ler uma porção do livro de Daniel para mostrar o que acontece no mundo hoje e como que o inimigo tenta nos influenciar, para que a gente possa então olhar nessa porção o caminho, o remédio para as nossas vidas. Em Daniel, aliás, antes disso, lembrar que o tema dessa comunhão de casais é vivendo na comunhão divina. Nós vamos ver que viver na comunhão com Deus é a solução para os nossos problemas. É o caminho que nós temos. Vamos ver a importância de viver na comunhão com Deus e sermos de fato pessoas que têm comunhão com Deus. Amém? Bom, Daniel capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Aqui, esse versículo fala que o rei queria que Daniel, seus companheiros e todos aqueles jovens escolhidos comessem das finas iguarias da sua mesa, do que ele comia, do que ele bebia, e que fossem mantidos por 3 anos comendo e bebendo isso. E depois disso, eles iriam assistir, iriam ajudar o rei. Isso é o que o príncipe desse mundo, Satanás, deseja de nós. Qual que é a estratégia dele? Nos fazer comer a comida dele, a comida da mesa dele, por 3 anos. É um longo tempo. Porque depois de 3 anos, já estará moldado, constituído com os elementos dele. Compreendem? Então, observe uma coisa, querido casal. O que é que nós comemos? O que nós temos comido? Não adianta eu me importar com outras coisas e comer das iguarias que Satanás oferece. E essas iguarias que Satanás oferece aos olhos do mundo é o que há de melhor. O versículo 8 de Daniel 1 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu não como a comida que Satanás come e nem bebo a bebida que Satanás bebe. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida,
Por que, pois, veria ele o rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel disse, eu não vou comer. E pediu, para que preparasse para eles, legumes e água. Disse, experimenta 10 dias. Daí você veja a diferença. Preste atenção, o rei havia determinado dar da comida da mesa real por 3 anos. E Daniel disse assim, experimenta 10 dias e você vai poder ver a diferença. E isso de fato ocorreu. Esse é o tipo de remédio que Deus dá. Toma o remédio de Deus por 10 dias e você já vai começar a ver a diferença. Mas tem que tomar. Tem que comer. O que nós vamos falar aqui, não adianta você saber se você não tomar, se você não beber, se você não comer. Correto? Nós vamos dar os princípios que existem na palavra de Deus sobre viver na comunhão divina. E os resultados serão vistos dentro de um período de tempo. Estão dispostos ou não? Eu vou dizer, se não estiver disposto, se o coração é de incredulidade, Deus não vai revelar. E se não estiver disposto a fazer o que nós vamos compartilhar aqui, também Deus não vai revelar. Tem que ter o desejo, tá bom? Ok. Nós vamos começar tomando o remédio que o apóstolo João nos ministra. Em 1 João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nosso tema é vivendo na comunhão divina. O que é ter comunhão? É ter relacionamento. E o apóstolo João, ele é muito prático. Como nós vimos ontem, ele quer que nós vivamos a realidade. Por quê? Porque na última noite que o Senhor esteve com eles na terra, o Senhor havia dito aos seus discípulos que o Espírito da realidade viria e iria os conduzir para toda a realidade. Então, João dava importância à realidade. Por isso que, como nós vimos ontem, naqueles versículos, João não ficava satisfeito em ouvir o que alguém estava falando e dizia, você está falando, mas não está vivendo, isso é mentira, está enganando a si mesmo, não tem realidade. Mas João quer que nós tenhamos realidade, então ele fala da importância da comunhão divina, do relacionamento com o Senhor, de ter uma vida com o Senhor. Aí,
nós vamos então fazer uma pergunta. Que tipo de vida nós temos com o Senhor? Que tipo de relacionamento temos com o Senhor? Detalhar esse relacionamento. Foi o que João fez no versículo 1. Ele disse, o que era desde o princípio, isso significa o Senhor, aquele que é, né? Quando ele disse, o que temos ouvido, o que temos visto, os nossos olhos contemplaram, nossas mãos apalparam. Ele está mostrando como se tem comunhão. Você precisa ter primeiro os seus sentidos despertados. Nós temos que primeiramente usar os nossos sentidos. Se você não tivesse nenhum sentido, nem visão, nem audição, nem tato, tá certo? Nem olfato, nem a sua capacidade de falar, não tivesse nada disso aí, você poderia ter comunhão com alguém? Poderia? Não. Então, para nós termos comunhão, precisamos ter os nossos sentidos despertados. Precisamos usar os nossos sentidos. Assim como isso é válido no reino físico, no aspecto físico humano, é válido também na parte espiritual. Olha só, Hebreus 5,14, versão revista e corrigida. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou para os maduros, né? Para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, aqui em Hebreus nos é dito o que um adulto tem, o que alguém que é perfeito, alguém que é maduro tem. Ele tem os seus sentidos exercitados. E pelo fato de ter os sentidos exercitados, ele tem uma capacidade de discernimento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, na parte final, diz: exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade é parecer-se com Deus. Aqui mostra que precisamos exercitar essas nossas faculdades espirituais, esses nossos sentidos espirituais. E o versículo 8 diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aqui nos mostra, quando nós exercitamos nossos sentidos espirituais, nós ganhamos vida. Por quê? Porque nós temos condição de ter relacionamento com Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui fala sobre o homem interior do coração. Isso mostra, assim como nosso homem exterior tem os sentidos físicos, nosso homem interior tem os seus sentidos espirituais. Assim como nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato, no sentido físico, também nós temos no sentido espiritual. Por isso que você agora, voltando a ler 1 João capítulo 1, versículo 1, você começa a compreender o que é ter comunhão com Deus. Você
consegue ouvir, você consegue ver. Porque existe uma interação. Entende? Não é ouvir e ver uma coisa estática, parada, morta. É alguém vivo que está se relacionando. Correto? Por exemplo, eu e a Rebeca, sentado ali, os irmãos orientando, a gente ouvindo, estamos conversando, olhamos, sentimos. Tá certo? Tem uma interação, mas os meus sentidos estão percebendo tudo. Não é? É assim que você se relaciona com Deus? Ou o seu relacionamento com Deus é ir diante de Deus e falar um montão de coisa e ir embora? Você ouve Deus, você conversa com Deus, Deus fala com você. Deus toca você ou não? Você já sentiu o toque de Deus no seu coração? Você já sentiu um abraço do Senhor? Mas se os seus sentidos físicos não são exercitados, não funcionam, você não tem essa experiência. Os irmãos compreendem a importância de nós termos os sentidos exercitados. Hebreus 5,14 diz, os quais em razão do costume, significa eu sempre estou usando. Quanto mais eu uso, mais sensível, não é? Mais refinado. Então, vamos ver o que nós precisamos para que a nossa comunhão divina seja alguma coisa real, que nos ganha, que nos captura. Primeiro, nós vamos falar do paladar espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, né, diz, na versão revista e corrigida, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provar, esse provar é do paladar. Provar, tem sabor. O Senhor é bom, tem sabor. Sabe por que muitos não leem a Bíblia? Porque não conseguem tirar o sabor da palavra de Deus. Se você consegue tirar o sabor da palavra de Deus, você quer comer mais, não é verdade? Vamos dar um exemplo físico para que todos compreendam bem. Dão para você um pedaço de carne seca sem nenhum sabor. Você come. Daí querem te oferecer mais. Você vai querer? Não. Agora, se te dão uma picanha suculenta ali, macia, acabado de sair ali, tirado ali da churrasqueira, diz assim, quer? Você come. Se alguém me perguntar, quer mais? Tem mais, eu quero. Por quê? Paladar espiritual. Os irmãos no passado, eles deram um exemplo para nós sobre isso, né? Eles assim, tinha uma menina que vendia, né, uns salgados no trem. E ela não saía simplesmente oferecendo salgados. Ela sentava, abria aquela cesta, né? Daí tirava um dos salgados e comia assim. As pessoas olhavam.
Está vendendo? Está vendendo? Está vendendo? Vendia tudo. Sabor. Paladar. Querido irmão, querida irmã, como está o seu paladar nas coisas espirituais? Olha a importância do paladar. Provai e vede que o Senhor é bom. Prova, prova. No supermercado, né, quando oferece tem um produto novo, não tem ali pessoa, prova, 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 não é verdade? Querido irmão, eu quero perguntar para você, as coisas de Deus têm sabor bom ou não? Tem ou não tem? Tem. E no momento que você comer e não sentir sabor, o problema não está nas coisas de Deus, está no seu paladar. Compreende? Não vamos dizer, não, essa comida não é boa. O meu paladar está com problema, eu preciso de cura. Outro sentido, audição. Isaías 55:3 diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías, olha só, Isaías 55:3 diz assim, né? Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Isaías 50, versículos 4 e 5. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Então, olha só. Isaías 55:3 diz, ouvi e a vossa alma viverá. Então, se nós ouvimos, nós ganhamos vida. E Isaías 50 fala, no versículo 4, na segunda parte, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Nós precisamos todos os dias falar para o Senhor, Senhor, desperta os meus ouvidos para que eu possa ouvi-lo. Desperta meus ouvidos, Senhor. E aí o versículo 5 diz, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Se você pede, o Senhor faz. Senhor, qual foi a última vez que você ouviu o Senhor? Se faz tempo, não é porque o Senhor não está falando, o Senhor está falando e você não consegue ouvir, compreende? Porque o Senhor todos os dias fala conosco. Qual foi a última vez que Satanás falou para você? Alguns instantes atrás, porque Satanás fala todos os dias e a gente consegue ouvi-lo. Mas Deus fala e muitas vezes nós não conseguimos ouvi-lo. Senhor, vem abrir meus ouvidos. Atos 7:51 diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Olha só, Estevão falando, incircuncisos de coração e de ouvidos. Isso significa que a nossa carne nos impede de ouvir e que precisa ser circuncidado. Nosso ouvido precisa ser operado. E é por isso que resistimos ao Espírito. Apocalipse 2:7, no início fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, sabe qual é o nosso caminho? É exercitar os nossos sentidos espirituais. E se não está funcionando algum sentido, nós temos que ir diante do Senhor, né? Para sermos curados, correto? E se vamos à presença do Senhor, o Senhor cura. Nós vimos, né, ao longo de todo o Novo Testamento, tinha cego, tinha coxo, né? Não é isso? Tinha paralítico. Quando pediram para o Senhor curou ou não? Curou.
Ele mudou? Nosso Senhor mudou? Não mudou. Por isso que a gente está falando, nós precisamos ter um alvo e precisamos correr para o alvo. Nós não podemos viver a nossa vida espiritual e dizer, vamos ver como é que fica. Não é assim. Agora vamos falar do sentido da visão. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Senhor, cura os meus olhos, eu preciso de visão espiritual, porque quando eu tenho visão espiritual, eu consigo ver a esperança do meu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Está vendo? Olha a importância desse fato. Paulo falou, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Paulo teve uma visão celestial que o governava. Isso porque ele viu. Olha a importância da nossa visão espiritual. E o sentido agora do olfato. Isaías 11, versículos 1 e 2, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Essa palavra repousará no hebraico é ruach, significa cheirar, sentir o cheiro. E Isaías 11, versículo 3 diz: deleitar-se-á no temor do Senhor. Esse deleitar-se no temor do Senhor também é essa questão de cheirar, sentir o cheiro. O olfato é uma das coisas mais importantes, é a coisa que mais de imediato se percebe, principalmente coisas assim invisíveis, né? Você, alguma coisa está queimando, você não está vendo nada, não ouve nada, você percebe. Então, o olfato é ligado à percepção. Nós temos percepção espiritual. Satanás oferece uma coisa e você, está podre isso aí. Eu sinto pelo cheiro, o prato está bonito, mas tem veneno. Isso é percepção espiritual. O Senhor oferece algo, isso é bom, está cheio de vida. Ó, temos que aprender a exercer, não podemos depender dos nossos sentidos físicos para viver a vida espiritual. Precisamos dos sentidos espirituais para viver a vida espiritual. E o que é bom é que nós somos um casal. Se um não está percebendo, o outro pode perceber e alertar, não é verdade? O outro pode perceber e recomendar. Isso aqui é bom, é gostoso. Quando eu casei com a Rebeca, eu era bem magrinho. Eu hoje não sou gordo, né? Mas, outras palavras, quer dizer, era mais magro do que agora. Bem mais magro. Então a Rebeca olhava para mim e tinha dó de mim. Qualquer coisa boa, gostoso, Miguel, come que isso é gostoso. Isso é até hoje. Isso aqui é gostoso, olha isso que dá para mim. Está vendo? Paladar, né? Coisas boas, o que nós ouvimos, o que nós vemos, né? Certo? Um ajuda o outro, quer dar para o outro. O olfato você consegue perceber, não é isso? E também a questão do tato. Segundo Reis 22, 19, primeira parte do versículo, portanto o teu coração se enterneceu, isto é, ficou macio, ficou terno.
Efésios 4:18 diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então você, quando toca, você percebe, é quente ou frio, é mole, é duro. O tato é muito importante para tocarmos nas coisas espirituais. Então, nós temos esses sentidos espirituais, vamos usar, correto? Quanto mais você usa, mais sensível fica, não é? E aí, você se torna uma pessoa madura. Isso é o que a Bíblia diz, creia nisso. Aprenda a ouvir o Senhor. Aprenda a buscar, a ver as coisas espirituais. Não desista, aprenda a tocar nas coisas espirituais. Aprenda a perceber as coisas espirituais. Aprenda a ouvir as coisas espirituais sempre. Então, João, voltamos agora para 1 João. João, ele está falando como foi o relacionamento dele com o Senhor. O que ele ouviu, o que ele viu, o que ele contemplou. Qual que é a diferença entre ver e contemplar? Ver, você dá uma olhada, você viu. Contemplar é olhar com detalhe. Nós gostamos muito, dar o seguinte exemplo. Você olha uma foto, olha aqui a foto, você olha assim, vi. Assim, qual é a cor da camisa da última pessoa à direita? Você não sabe por quê? Porque você não contemplou, né? Se você contempla, você sabe, é cor amarela, né, por exemplo. É importante, então, ver, se nós temos sentidos, nós temos relacionamento. E o relacionamento como vamos dizer, ele é rico na questão dos sentidos. Digamos, eu vou te dar um exemplo. Se você se relaciona somente com visão, como será o relacionamento? Se você conseguir relacionar-se com visão e audição, já é melhor, não é? Visão, audição, olfato, tato. Imagina, duas pessoas, né? Relacionamento de duas pessoas, mas uma não pode tocar na outra. Sofre desconto ou não? Esse relacionamento? Sofre. Por isso que é importante, cada aspecto do nosso relacionamento com Deus, nós temos todos esses nossos sentidos exercitados. Então vamos para o versículo 2 de 1 João 1. Diz assim, a vida se manifestou. Aleluia! A vida se manifestou e porque tem os sentidos, diz assim, e nós a temos visto. Se não tivesse os sentidos, a vida poderia se manifestar e nós não percebemos nada. E aqui diz, a vida se manifestou, nós a temos visto, dela damos testemunho e vou-la anunciamos. A vida eterna, que é essa pessoa do Senhor Jesus, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. Então, olha só agora, aqui tem importantes passos espirituais. Primeiro, a vida se manifestou. Porque eu tenho sentidos espirituais, quando essa vida se manifesta, eu percebo. Daí, nós a temos visto. E porque eu percebo, essa vida que se manifestou, causa um impacto em minha vida. E esse impacto faz com que eu tenha um testemunho. Isto é, a minha vida mudou. Entende? Nós somos mudados pelo nosso relacionamento com o Senhor. Ontem, alguns irmãos, algumas irmãs,
viram algo, tocaram em algo. Hoje tiveram comunhão comigo, falou, o que eu vi me mudou. E daí começa a dar um testemunho. E aqui diz, e vou lá, anunciamos. Daí nós falamos para os outros. Agora vamos trazer isso para o casal. Um dos cônjuges tem um relacionamento com o Senhor. O Senhor se manifesta e o cônjuge recebe. E o cônjuge dá o testemunho. O viver muda e anuncia ao outro cônjuge. Isso é comunhão espiritual do casal. Vocês querem isso ou não? Uma coisa é saber, outra coisa é querer. Se nós queremos, temos que praticar. Amém? E a experiência é com o Senhor, que é a própria vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. 1 João 1,3 diz, o que temos ouvido, visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho comunhão com Deus, eu levo outros também para terem comunhão com Deus. Para serem introduzidos na comunhão divina. Porque é a comunhão divina que nos transforma. É na comunhão divina que nós temos algo muito importante que se chama encabeçamento. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus, Deus assume o lugar de Deus na minha vida. Se eu não tenho comunhão com Deus, como que Deus vai assumir a posição de Deus na minha vida? Os irmãos compreendem? Nós estamos falando de realidade espiritual. Não é o que a gente está falando simplesmente, é o que nós estamos vivendo. Segunda Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha, isso aqui é resultado da comunhão com Deus triuno, correto? Quando temos comunhão com Deus triuno, o que nós temos? Graça, amor e comunhão. Queridos casais, se o nosso relacionamento for governado e tivermos elementos de graça, amor e comunhão, haverá problemas? Não. Mas de onde vem isso? Vem do nosso Deus triuno. A graça vem do Senhor, o amor vem de Deus e a comunhão vem do Espírito. Você olha a importância da comunhão divina. Então, a solução do nosso problema não é algum método humano. A solução dos nossos problemas é comunhão com Deus. Se você está conectado a Deus, não há cura? Há. Não há vida? Há. Aqui fala graça, amor e comunhão. E você flui o que você ganhou. Se eu falar assim para vocês, irmãos, eu estou vivendo uma comunhão intensa com o Senhor, mas ninguém consegue ver graça em mim, ninguém consegue ver amor em mim e ninguém consegue ver comunhão em mim. Você acredita que eu estou tendo comunhão com Deus? Lembra do que nós falamos ontem, né? Se você diz e o que você vive. Irmãos, isso aqui é um termômetro
que cada um deve aplicar para si mesmo. Senhor, eu estou manifestando graça, amor e comunhão ou não? Se não estou manifestando, tenho algum problema. A minha comunhão com Deus não é verdadeira. Outra coisa, para mostrar a importância da comunhão divina. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse versículo de 1 João 3, que é esse versículo 2, nos mostra um princípio. Quanto mais nós vemos o Senhor, mais nós nos parecemos com o Senhor. Muitas vezes, a gente olha para os filhos dos irmãos. Muitas vezes você olha para o menino, você diz, esse aqui é filho de fulano de tal. Por quê? Porque o jeito dele, ele pode não se parecer fisicamente, mas o jeito dele, a maneira de sentar, a maneira de falar, coisa assim, é igualzinho ao pai. Não é verdade? Vocês todos sabem disso. Por quê? É de tanto que ele viu, entendeu? Ficou igual. Ficou igual. Quanto mais vejo o Senhor, mais eu me pareço com Ele. É isso aqui que eu devo aplicar para mim. Queridos casais, você já consegue imaginar um casal, marido e mulher, que são parecidos com o Senhor? Como é essa vida? Sabe qual deve ser a nossa meta? Que o cônjuge, meu cônjuge, possa falar de mim, você se parece com o Senhor. Você tem essa meta ou não? Os irmãos vê que caminho ainda nós temos para percorrer? E essa questão é muito importante, mas por que muitas vezes nós não conseguimos isso aí? Vamos ver, 2 Coríntios 3, versículos 15 a 17. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha, todos esses versículos que nós estamos lendo está mostrando para nós um caminho, correto? Aqui diz assim, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre eles. O que quer dizer isso aí? Você pode talvez tentar ler a Bíblia, mas tem um véu que impede de você tocar na vida. Isso é o que a Bíblia diz. Mas aqui diz, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Significa o quê? Quando estou para ler a palavra, o meu coração tem que estar voltado para o Senhor. Se eu estiver lendo, se o meu coração não estiver voltado para o Senhor, eu tenho um véu. Mas quando o meu coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. E aí diz, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Estou falando isso sobre agora, olha, véu, e aqui fala de liberdade. O que é liberdade? Liberdade, sob o conceito humano, é eu poder fazer o que eu quero.
Eu sou livre quando eu posso fazer o que eu quero. Esse é o conceito humano de liberdade. Esse não é o conceito bíblico de liberdade. Olha só. O conceito bíblico de liberdade é eu poder fazer o que Deus quer que eu faça. Se eu não puder fazer o que Deus quer que eu faça, é porque estou preso ainda em alguma coisa. Quer ver? Por isso, esqueça, e a Bíblia fala exatamente que liberdade não é você fazer o que você quer. Quer ver? Olha só, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha só que versículo interessante, né? Você foi chamado para ser livre, aleluia! Livre para você ser servo dos irmãos. Isso é liberdade? De acordo com a Bíblia, é. Liberdade, sabe? Qual é o grande problema que existe em casa? É que assim, em casa eu faço o que eu quero. Eu sou aqui o dono da casa, eu faço o que eu quero. Se esse é o conceito que nos governa, nós somos escravos. Não somos livres. Eu falo isso aí por quê? Porque olha só Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A Gálatas 5 toca nesse assunto. E é com tristeza que eu vejo alguns casais se mordendo e devorando um ao outro. Aí, qual é o caminho? Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O caminho é andar no Espírito. Está vendo? Ter seus sentidos espirituais. E olha só, Gálatas 5:17. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Diz, a sua carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a sua carne. São opostos entre si para que você não faça o que você quer, mas faça o que Deus quer. Compreenderam? Queridos irmãos, se isso governar o relacionamento de um casal, as coisas mudarão. Os dois querendo o que Deus quer. E aí, continuando, né, 2 Coríntios capítulo 3, agora o versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, por isso que quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós somos parecidos com Ele. Ó, querido irmão, querida irmã, maridos, esposas, se você acorda de manhã, começa contemplando o Senhor, a sua esposa vai perceber. Porque quando você sair da comunhão, você vai estar parecido com o Senhor. Esposa, mesma coisa. Se você fizer isso, seu marido vai perceber. Então, olha só. É na comunhão divina que nós vamos ganhando essa realidade. Por isso, o caminho nosso é
comunhão divina. E é na comunhão divina que nós temos o encabeçamento. E agora vamos ler um versículo que nos mostra que o Senhor é o centro, o Senhor é a referência de todas as coisas, tá? Colossenses 1:17. Colossenses 1:17 diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu vou ler agora algumas outras versões para que possamos compreender melhor esse versículo. Agora vamos ler a versão NVT. A versão NVT diz: Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. É a versão NVT. Agora a versão BLT. Ele existia antes de tudo e ele mantém tudo unido. A versão NBVP. Ele existia antes que tudo mais começasse e é o seu poder que sustém todas as coisas. E a versão NTLH. Antes de tudo ele já existia e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Olha só. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele mantém tudo em harmonia. Ele mantém tudo unido. É o seu poder que sustém todas as coisas. Por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Então, o que pode nos conservar em ordem e harmonia, unidos, é nós estarmos conectados a Cristo. O marido conectado a Cristo e a esposa conectada a Cristo. Esse é o remédio que nós temos. Certo? Não é procurar métodos humanos. Se eu estiver conectado a Cristo no Espírito, e minha esposa também, estaremos em harmonia e unidos. Cristo é o centro, Cristo é referência. Você não é o centro, você não é referência. Eu vou pedir para o Zé Roberto e a Nilza virem aqui, eu vou pedir para eles me ajudarem em uma coisa. Vem cá, por favor. Fica de um de frente para o outro, tá? Sobe aqui para todo mundo poder ver. Segura essa vez para vocês. Não, assim, é isso. Você com duas mãos segura aqui, você com duas mãos segura aqui. Vocês dois segura assim. Vocês dois, exatamente, tá bem? Tá. A Bíblia, eu quero que vocês vejam o seguinte. A Bíblia nos diz uma coisa. Deus criou o casal, não foi? E aí, Deus disse para o homem para cultivar e guardar o jardim. Deu uma missão para o homem. Depois que ele deu essa missão, ele disse que não era bom que o homem estivesse só e iria fazer uma auxiliadora idônea. Tá certo? É isso que a Bíblia diz. Então, o que significa a auxiliadora idônea? No hebraico, auxiliadora significa ajuda, quer dizer que nós temos aqui alguém criada para ajudar o homem na comissão que tem, né? A mulher foi criada para ajudar o homem na comissão que tem, tá? E a idônea no grego, no hebraico, significa frente a frente, tá? Um estar à frente do outro, um olhando para os olhos do outro, frente a frente, tá? Então eu vou pedir assim, olha, venham para cá, se aproximem de mim, vocês dois. Ó, eles dois estão se aproximando de mim, correto? Então, vamos ver. Zé Roberto,
Você se deslocou para mim. Você estava indo para o lado direito ou esquerdo? Eu estava indo para o lado esquerdo. Lado esquerdo, correto? Ele estava vindo para o lado esquerdo. E você estava indo para que lado? Ela está vindo para o lado direito. Ué, vocês estão compreendendo? Um está vindo para o lado direito, esquerdo, o outro está vindo pelo lado direito. Quem está certo? Quem está certo? Hein? Você está certo? Estamos certos. Não pode desgrudar. Tá. Olha só. Tá. Obrigado. Eu quero dizer o seguinte. Quando eu estou perguntando para ele que lado ele está indo, lado direito, ele está lado esquerdo, por quê? Porque a referência, a pessoa está tomando a si como referência. Nós precisamos tomar Cristo como referência. Digamos que eu fosse Cristo, então para que lado eles estavam indo? Aproximando-se de Cristo. Está vendo? Os irmãos estão compreendendo? Cristo é que tem que ser a referência. Não é você nem eu. E nós vemos casais brigando se é para o lado direito ou é para o lado esquerdo. Ao invés de nós estamos nos aproximando de Cristo ou nos afastando de Cristo. Tantos problemas surgem em nossa vida porque nós não temos Cristo como referência. E a auxiliadora foi feita para ajudar o homem, correto? Na comissão que Deus lhe deu. E Deus, Ele faz alguma coisa maravilhosa. O que Ele espera de um casal? Olha só, Mateus 19, versículos 4 a 6, diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Preste atenção. Aqui diz, Deus ajuntou, Deus uniu. É Deus que une, não é o homem que une. O que o homem faz no final é separar. O que Deus faz no final é unir. E qual é o princípio para que haja essa unidade? É estar em Cristo. Os irmãos se lembram, né? É aquele versículo de Colossenses que nós lemos. É Ele que mantém tudo unido. É Ele que mantém tudo em harmonia. E se nós olharmos aqui como Deus criou o homem? Quando Deus criou o homem, o varão, qual foi o primeiro ser que o varão viu? Qual foi o primeiro ser que o varão viu? Hein? Deus. Não foi? Deus criou Adão e o primeiro ser que Adão viu foi Deus. Quando Eva foi criada, qual o primeiro ser que Eva viu? Deus. Porque a Bíblia diz que Deus lhe a trouxe. Deus trouxe para Adão, correto? Então o primeiro ser que a mulher viu foi Deus. Esse é o segredo de ter a unidade. É primeiro ver Deus.
Porque Deus é que une. Deus é a mais potente cola do universo. Quando Deus une, ninguém separa. Então, quando acordar de manhã, primeira coisa que você deve ver é Deus. Se o marido, primeira coisa que olhar é Deus, e a esposa também, terão um dia unidos. Esse é um princípio da Bíblia. Esse é o coração de Deus, tá certo? E agora, a importância de Deus, então, dos dois ele faz um. Mas olha a importância de Deus ter duas pessoas. O impacto que isso causa. E por que o inimigo quer sempre separar o casal? Porque ele não quer que o casal haja cooperando com Deus. Ele quer que o casal gaste o tempo brigando um com o outro. Ele não quer que o casal lute contra ele, contra Satanás. Entende? O diabo não quer que vocês lutem contra ele. Ele faz você lutarem um contra o outro. E não quer que vocês se aproximem de Deus, porque se aproximarem de Deus forem um, vocês lutarão contra ele. E Deus havia dado uma promessa. Se tivesse sua imagem e semelhança, o homem poderia dominar. E agora eu quero mostrar a importância de Deus ter o casal, ter dois, que são um. Mateus 18:19 diz: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes é concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui fala de dois dentre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, será concedida pelo Pai que está nos céus. Então, isso se refere e aqui fala de pedirem, isso se refere à oração. Deus deu uma tremenda arma para um casal. A oração. Se os dois forem um, a oração terá poder e Deus poderá fazer o que Ele deseja. Porque o inimigo de Deus quer que vocês briguem um com o outro para impedir que vocês orem juntos. Queridos casais, vocês oram juntos ou não? Eu quero falar uma coisa. Quanta coisa Deus quis fazer e não pôde, porque vocês não oram juntos. Quantas pessoas poderiam ser salvas e não foram, porque vocês não oram juntos. Quantas bênçãos Deus queria dar e não pode dar, porque vocês não oram juntos. A importância da oração a dois. Quantos problemas vocês têm em casa? Por que não oram juntos? Porque há 1001 maneiras nesse mundo para tentar resolver e manter Deus longe. Queridos casais, querem mudar de vida? Comece a orar juntos. Orar junto não significa um orar num quarto, outro orar no outro quarto. É juntos, fisicamente, presencialmente. Outras bênçãos de Deus ter dois. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se tem 2, estão ali em nome do Senhor.
Porque são um com o Senhor, Deus está presente. Nós não falamos sempre, Senhor, queremos sempre sua presença? Se os dois estão ali no Espírito, em nome do Senhor, o Senhor está ali. Você pode ter certeza, porque é a promessa dele. Marcos 6, 7. Chamou Jesus os 11 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. A bênção, sabe, de ter autoridade. O Senhor enviou 2 a 2 e lhes deu autoridade. Sendo 2, tem autoridade sobre o inimigo. Chega de viver massacrado pelo inimigo. Por quê? Porque os 2 não querem ser um. Lucas 10, 1 diz, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. A bênção de poder preceder o Senhor. Onde nós formos, ali o Senhor irá. 2. A importância de um casal apacentar, cuidar de pessoas, levar evangelho. Queridos casais, o Senhor precisa de vocês. Mateus 18, 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo umas 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. A bênção de se estabelecer a palavra. Os 2 juntos, o que vivem, testemunham, é a verdade. Segunda Coríntios 13, 1. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. A bênção de poder decidir uma questão. Deus tendo 2, a questão pode ser decidida. Está vendo? Apocalipse 11, 3. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A bênção de poder falar por Deus. Então, queridos casais, vocês conseguem ver a importância que cada casal tem para Deus? Como vocês são um instrumento poderoso. Agora, você vai ou não vai deixar Deus usar vocês como casal? Querem ou não querem ser usados por Deus como casal? Ou você vai falar para Deus, Deus, deixa a gente em paz aqui. Nós queremos viver nossa vida, não queremos nada. É isso? Não. E agora, o que é importante, nós vamos citar, desculpe, eu vou prolongar hoje um pouco mais, porque são palavras muito importantes. Nós queremos que esse final de semana seja um marco na vida de todos os casais. Vocês se lembram da parábola das virgens? Havia 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas tinham óleo nas lâmpadas. Estava esperando o Senhor. E o Senhor tardou e todas adormeceram. Daí houve um grito. Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Daí todas acordaram e prepararam, acenderam as lâmpadas. Aí que se pôde ver a diferença entre as nécias e as prudentes. As prudentes tinham azeite nas vasilhas. As nécias só tinham azeite nas lâmpadas. Daí as nécias foram pedir emprestado, né? Dá um pouquinho aqui. Daí as prudentes falaram, não, porque senão vai faltar para mim e para você. Você tem que ir lá comprar.
Aqui tem algo que é muito importante. Essa questão de tentar pegar azeite emprestado. Queridos casais, queridos irmãos, queridas irmãs, quais experiências na sua vida são genuinamente suas? E quais são experiências emprestadas de outros? O que vai valer naquele dia é a sua experiência. É o que você tem naquele dia, não será possível pegar emprestado. O que você fala, o que você testemunha, é sobre a experiência dos outros, e você não tem nenhuma experiência? Quais são as suas experiências? É hora de mudar. É por isso que nós falamos, Deus quer a realidade. Falamos isso ontem de uma maneira muito clara. E vocês estão vendo o caminho é viver na comunhão divina. Porque na comunhão com Deus, no meio das situações, que nós compramos o azeite que precisamos para as nossas vasilhas. Irmãos, irmãs, casais, até quando vão viver de experiências emprestadas de outros? Deus quer dar experiência para vocês. E também tem a parábola dos talentos. Se lembram da parábola dos talentos? O Senhor estava para ir, e daí deu talentos segundo a capacidade de cada um. Para um deu 5, para outro 2 e para outro deu 1. E disse para eles, negociem. Daí foi embora. Quando voltou, chamou e pediu para prestar conta. Quem tinha 5, tinha ganho mais 5. O que tinha 2, tinha ganhado mais 2. E o que tinha 1, ele não negociou, ele enterrou o talento. Ele enterrou o talento, e daí na hora de prestar conta, diz assim, está aqui, senhor, o talento que era teu. Tudo isso está em Mateus 25. Diz, você não fez nada? Não, você é muito severo, você quer colher onde não semeou, e essas coisas tudo. Então o senhor falou para ele, você não podia ter colocado pelo menos no banco? Junto aos banqueiros para poder multiplicar? Então, observe uma coisa, eu quero agora falar para o casal. Marido, onde está seu talento? Está enterrado ou você está negociando? Esposa, onde está seu talento? Está enterrado ou está negociando? Ontem nós falamos, a volta do Senhor está próxima. E uma coisa é certa, virá o dia que você estará frente ao Senhor e o Senhor perguntar, onde estão os talentos? Está preparado para esse dia? Sabe, irmãos, quando nós olhamos a palavra, a gente vê, há um longo caminho pela frente. Eu não tenho tempo de ficar parado, eu tenho que correr para o alvo. A esposa diga assim, eu só tenho um talento, eu não sei. Então sabe o que pode fazer? É juntar o talento com o talento do marido, né? Eu tenho um, você tem um. Nós dois juntos temos 2. Então vamos nós dois negociar os 2 talentos. Correto? Não pode fazer isso? Esse é o exemplo que a Bíblia nos diz. Precisamos viver como se o Senhor fosse voltar. E o Senhor vai voltar. Teve um lugar onde eu fui, perguntei para os irmãos, né? Quem crê que o Senhor vai voltar? Todo mundo levantou a mão.
Se eu perguntar isso aqui, todo mundo vai levantar a mão. Daí a segunda pergunta foi: você vive como se o Senhor fosse voltar? Daí os irmãos disseram: eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu estou vivendo como se o Senhor fosse voltar. Daí eu fiz uma terceira pergunta: se o Senhor Jesus aparecesse hoje aqui e falasse assim: no próximo domingo eu volto. Voltarei no próximo domingo. Como é que você vai viver essa semana? Você vai viver essa semana como viveu a semana passada? Ou vai mudar? Hein? Vai mudar ou não? Quem vai mudar? Levanta a mão. É isso aí. Você vê, uma coisa é o que a gente sabe, o que a gente fala, outra coisa é o que a gente vive. Quanto tempo nos resta? Se lembra, nós ontem falamos 2 aspectos que o Senhor está dando atenção: andar em novidade de vida e servir em novidade de espírito. Se lembra? Nós falamos ontem. E eu agora vou entrar na parte final da comunhão. E eu vou usar algumas parábolas de Mateus para aplicar para nós como casais. Mateus 21, a partir do versículo 28, diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Quantas vezes Deus falou para você: eu preciso de você, vai trabalhar na vinha? E qual foi sua resposta? Qual foi sua atitude? Sim, sim. E não foi. Ou, não vou não. Depois arrependido foi. Qual dos filhos é você? Agora, quantas vezes Deus então falou para o casal: vá servir na vinha. Vai trabalhar na vinha. Tá bem, nós vamos. Não foram. Teve casais que diziam: não vou não, mãe. Eu vou. E foram. Que tipo de casal você é? Eu vou tocar numa outra parábola. Mateus 21, versículos 33 e 34. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Olha, na nossa vida, tem alguma coisa que é realmente nossa? Ou foi o Senhor que deu tudo para nós? O que vocês acham? Hein? Foi o Senhor que deu. Aqui está, um homem plantou vinha, cercou, tal. E aqui diz, arrendou a uns lavradores. Então, tudo que nós temos é algo que o Senhor arrendou para nós. Não é verdade? Tudo é dele, nós não temos nada. Ele arrendou para nós, mas aqui ele diz que ao tempo da colheita, ele veio para receber os frutos. Tudo aquilo que Deus deu a você, arrendou a você. O Senhor consegue ver os frutos para ele ou não? Ou quando chega, diz assim, não tem nada para você. Uma outra parábola, Mateus 22, versículos 1 a 5. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados foram abatidos, tudo está pronto.
vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Quando o Senhor convida, você diz, venha. Você vem? Ou você diz assim, eu estou ocupado com os meus negócios? Eu vou dizer uma coisa. Se nós vivemos na comunhão divina, nós teremos uma realidade para cada uma dessas parábolas. Nós iremos servir na vinha. Quando o Senhor falar, onde está o fruto de tudo que eu investi em você, você vai poder dizer, aqui estão os frutos. Certo? E quando o Senhor convidar você, você estará sempre presente no banquete dele. Queridos casais, quantas coisas Deus está dando hoje e você não recebeu porque você não está presente. Você tem ideia de quanta coisa você já perdeu? Coisas que você não vai necessitar agora, mas quando estivermos bem próximos da volta ao Senhor, muitas coisas vão acontecer e você não terá como enfrentar, porque quando Deus deu, você não quis, você não estava presente. O Senhor está nos preparando para a sua volta. Todo dia Ele dá um pouco. Por meio de cada membro do corpo, Ele está dando suas riquezas para o corpo. Para nos preparar para o que virá no futuro. Quantas coisas nós já perdemos? Nós não sentimos porque nós não conseguimos ver. Correto? Mas esse final de semana é para uma mudança em nossas vidas. Senhor, eu quero a realidade. Eu quero te buscar. Nós queremos como casal viver isso. Nós como casal queremos um dia estar no reino com todos os nossos filhos e junto com todos os irmãos. É por isso que nós estamos caminhando juntos. Nós queremos todos lá. Correto? E, como nós falamos ontem, chega de enganar a nós mesmos. Chega de mentir para nós mesmos. É hora da realidade. Né? Que o Senhor possa nos abençoar.